Episódio de hoje: Jesus caminha conosco. E não estava o nosso coração ardendo quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Olá, pessoas lindas! Nós do Conecta Catequese esperamos que vocês e suas famílias estejam bem e se cuidando. Há 2 semanas nós celebramos a grande festa da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, que é um fato marcante na vida de cada cristão. Um acontecimento que não deve ser vivido somente num domingo. Pelo contrário, a ressurreição de Cristo deve ser vivida todos os dias. Hoje, o Conecta Catequese convida você e sua família a caminhar com Jesus. Isso mesmo, caminhar lado a lado com o ressuscitado. Iremos por este caminho aqui, até Emaús, um pequeno povoado próximo à cidade de Jerusalém. E vamos fazer uma experiência maravilhosa ao lado desses 2 discípulos e de Jesus. Mas, para que você possa vivenciar essa história intensamente, peço que pegue a sua Bíblia para acompanhar a história que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Então, pause esse vídeo, pegue seu caderno ou algumas folhas de papel e faça a leitura bíblica. E nós nos encontramos daqui a pouco. Enquanto isso, roda a vinheta do Conecta Catequese. A narrativa do Evangelho do próximo domingo, o 3º domingo da Páscoa, nos fala de mais uma aparição de Jesus. Enquanto os 2 discípulos contavam aos demais sobre a experiência que fizeram com Jesus ressuscitado no caminho de Emaús, ele aparece no meio deles e os saúda dizendo: "A paz esteja com vocês." Assustados, os discípulos chegaram a pensar que se tratava de um fantasma. Ainda havia dúvidas em seus corações e mesmo depois de terem visto as marcas da cruz nas mãos de Jesus e nos pés dele, eles continuavam com dificuldades em acreditar. Afinal, tudo aquilo era grande demais para a compreensão deles que tinham visto Jesus morto na cruz. Mas que experiência foi essa que os discípulos tiveram com Jesus até Emaús? Para facilitar a compreensão da história que vocês leram há pouco, eu vou usar esses tecidos aqui que vão simbolizar os discípulos. Durante a caminhada, faremos algumas reflexões. Por isso, é importante prestar atenção aos detalhes e nos símbolos do texto. Nossa história começa com 2 discípulos que iam de Jerusalém até Emaús. Um se chamava Cleofas e o outro era anônimo. Talvez para que cada um de nós pudesse se colocar no lugar dele. Eles estavam tão desanimados, não andavam rápido, andavam lentamente, pois estavam decepcionados. A cidade ia ficando para trás e eles entram em uma trilha. Eles conversam, mas estão numa tristeza imensa. A morte tão sofrida de Jesus os deixou sem esperança. A primeira imagem concreta que temos na nossa história é a do caminho. Olha só, o caminho é um símbolo muito importante na Bíblia. O povo de Deus é um povo caminhante e nós somos caminhantes nessa vida. E sabe para onde nós caminhamos? Na direção do céu. Enquanto os 2 discípulos caminham, Jesus se aproxima deles, pôs-se a caminhar com eles. Aproximar-se
não é chegar de supetão, fazendo barulho. Jesus chega quieto e vai ficando por perto. Cumprimenta os dois caminhantes e eu tenho certeza que ele fez isso com muita simpatia, pois logo está de conversa com os dois. Então imagine comigo, o que aconteceria se hoje Jesus se aproximasse de nós e perguntasse: o que vocês andam conversando pelo caminho da vida? O que mais preocupa vocês? Os dois não reconheceram Jesus. O evangelista diz que os olhos deles estavam embaçados, ficaram presos na dor e na tristeza e não enxergaram a alegria ao lado deles. O Papa Francisco nos alerta que também o ato de ver e enxergar passa pelo caminho da dor. E na dor podemos experimentar a presença de Deus amor. Ele diz que às vezes em nossa vida os óculos para ver Jesus são as lágrimas. E ainda nos aconselha a pedir a graça de aprender a chorar. A partir de agora, nossa reflexão nos levará a outro símbolo. Convido você a desenhar em seu caderno o contorno de um pé ou dois. Pode pausar o vídeo novamente. Depois, feche seus olhos e imagine-se no caminho de Emaús. Ou melhor, transporte o caminho de Emaús para a realidade da sua vida. Olhando para o desenho dos seus pés, reflita: como está a sua caminhada? Você está cansado de tanto caminhar? Já tem bolhas nos pés? O seu caminhar está desanimado e lento? Continuando nossa caminhada, Jesus agora se coloca a ensinar. Ele dá uma de João sem braço e faz a pergunta mais sem lógica do momento: que coisas aconteceram em Jerusalém? O destaque agora é para as palavras. Por isso, o símbolo que nos vem à mente é a boca. Imaginemos o Jesus que fala com os dois. Vamos apurar nossos ouvidos e também escutar as palavras que o Mestre nos dirige hoje. Agora, eu lhes convido a desenhar em seu caderno uma boca. Enquanto você desenha, pense nas seguintes questões: quais palavras estão saindo de minha boca como catequizando e como catequista? Ou até mesmo como pai e como mãe? Quais palavras eu sinto necessidade de dizer? E quais eu preciso calar? Algumas palavras machucam. Quais palavras já me machucaram no caminho da minha vida? O que eu preciso anunciar? No silêncio de sua intimidade, ouça as palavras que ressoam no seu coração e registre o que precisa ser dito e o que deve ser calado em sua vida. O dia está chegando ao fim e os discípulos se aproximam do seu destino. Jesus não se impõe. Jesus não força sua presença. No final do caminho, os discípulos querem que ele permaneça. Ele entra e se põe à mesa com eles. É o momento da partilha, o momento de partir o pão. Por isso, eu peço que você desenhe em seu caderno mãos que se abrem para partilhar. Vamos também nós sentar à mesa com eles e, no gesto de partir o pão, olhar para as nossas mãos.
se abrem para jogar pedra? Quantas mãos se fecham diante do irmão que precisa? Após o momento da partilha, Jesus desaparece, deixando os discípulos com a certeza de que ele era o próprio Cristo e que havia caminhado com eles e partilhado o alimento. Olhando um ao outro, eles se questionam: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? A partir desse momento, a fé dos discípulos reacende e o seu coração começa a pulsar de esperança. Então, eu convido vocês agora a desenharem um coração no seu caderno. Quais os sentimentos que você sente despertar em seu coração? As palavras de Jesus aquecem o seu coração? Faz com que ele arda? Por fim, depois de alimentados, animados e impulsionados pela experiência que vivenciaram com Jesus, os discípulos tomam a decisão de retornar. E na mesma hora, nem se importaram com o cansaço de um dia todo de caminhada. Imaginemos a comoção que eles manifestam, a sensação de alegria que parece tomar conta de cada um. Olhando para essa cena, qual atitude sentimos despontar em nosso coração? Aqui, o símbolo é de quem se coloca a caminho. Mas agora, não mais desanimados, pois tiveram um encontro particular com Jesus. Então, esse momento é representado pelo tênis, pois precisavam anunciar o que viram e vivenciaram. No tempo de Jesus, o símbolo eram sandálias. Entretanto, nós já conhecemos calçados mais confortáveis e a missão de evangelizar, a missão de anunciar Jesus, exige da gente bastante disposição. Chegamos ao fim de nossa caminhada. E o evangelho do próximo domingo narra justamente o retorno dos discípulos a Jerusalém, contando o encontro com o ressuscitado. E após, o próprio Jesus aparece e assume seu lugar no meio dos discípulos, saudando-os. A paz esteja convosco. O que será que eu tenho a dizer a este Senhor que respeita o meu desânimo, que acolhe minhas tristezas, que me carrega no colo se for preciso, que me junta do chão, mas que me pede que não o abandone, que não o esqueça e que não me feche ao seu amor, à sua graça? Eu acho que podemos somente pedir ao Mestre em uma oração, que pode até ser cantada. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Eu espero que vocês tenham gostado deste longo passeio que fizemos. Muitas vezes, diante do desânimo, dos acontecimentos de nossa vida, não conseguimos mais enxergar Jesus ao nosso lado. Que possamos sempre olhar para o lado e perceber que mesmo nos momentos mais difíceis, Cristo caminha conosco e nos enche de emoção, faz com que a gente nem controle as lágrimas, que são da alegria que é estar na presença dele. Nosso abraço hoje vai para a paróquia
Santa Teresinha do Menino Jesus de Sabáudia, lá do Padre William. E um carinho muito especial para os catequizandos e catequistas de lá. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.